Silas Malafaia faz discurso impactante na manifestação da Avenida Paulista. Bora agora analisar esse grande discurso. Há 4 anos, em mais de 50 vídeos, em todas as manifestações, eu venho denunciando os crimes do ditador da toga, Alexandre de Moraes. Alguém diz assim: pastor, você não acha que é muito pesado você falar os crimes de Alexandre de Moraes? Escute, a gente tem uma ideia que crime é roubar ou matar. Os ministros do STF foram constituídos, artigo 102 da Constituição. Função principal dos ministros do STF: zelar e fazer cumprir a Constituição. Gente, dê uma olhada aqui. Está lotado, está abarrotado de pessoas. Pesquisas apontam que ali tinha 42 mil pessoas. Para você ter ideia, nesse mesmo dia, com Lula, tinha aproximadamente 8 mil pessoas. Ou seja, 5 vezes menor do que essa manifestação na Avenida Paulista. Tenho mostrado que Alexandre de Moraes tem rasgado sucessivamente a Constituição. E eu vou dar um destaque. Há 6 anos que ele comanda um inquérito imoral e ilegal de fake news. Esse inquérito é imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição diz que o Ministério Público é o senhor da ação penal. Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo, ele é promotor e juiz. A partir desse inquérito imoral e ilegal, Alexandre de Moraes constitui o crime de opinião no Brasil. No Estado democrático de direito, crime de opinião, isso é um absurdo. E qual é a prova? É que ele cerceia redes, ele censura pessoas. Nós temos brasileiros exilados que tiveram que sair do Brasil para não ser preso por causa de opinião. E quem são essas pessoas que tiveram que sair do Brasil para não serem presas por Alexandre de Moraes? Uma dessas pessoas é a Ludmila Lins Grilo. A ex-juíza saiu do Brasil em novembro de 2022, após ter seus perfis cancelados por decisão do STF. Por quê? Porque ela criticou o STF. Só por isso. E mais uma pessoa que é conhecida por muita gente, o Monark. Todo mundo já conhece o Monark. Ele perdeu todas as suas redes sociais, perdeu seu canal no YouTube e ele teve que ser expulso para os Estados Unidos, senão ele também seria ser preso. E mesmo lá nos Estados Unidos, não foi liberado ele ter o seu canal do YouTube. Ou seja, o cara que ganhava a vida com o YouTube não podia mais ter o seu canal. Tudo isso porque ele deu a sua opinião sobre algo e sempre confrontou o Alexandre de Moraes. Que democracia é essa? Um homem destruindo o Estado democrático de direito. Eu achei que estava demorando muito chegar a minha vez.
ele me inclui numa investigação. Pare para pensar. Olha a investigação que ele me inclui no inquérito: obstrução de justiça, coação no curso do processo, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que é que eu tenho com isso? Mas você não sabe, quando Silas ele estava voltando de Portugal, ele teve o seu celular e o seu passaporte confiscado. Mas não só isso, os seus cadernos onde ele anotava o esboço das suas pregações e dos seus discursos também ficou apreendido pela Polícia Federal. Aí ele diz: "Pra que querem o meu caderno? Eles vão se converter lendo as minhas pregações?" É crime dar opinião? É crime dar conselho? É crime criticar? É crime influenciar? Nós somos seres sociais. Todos nós, todos nós somos influenciados e influenciadores. Todos nós. Agora escute isso aqui, minha gente. Esse é o modus operandi do ditador da toga, Alexandre de Moraes. Colocar medo, calar a boca e travar seus opositores. Só que ele escolheu o cara errado. Gente, aqui tem muitas placas em inglês. Olha essa daqui: Free Bolsonaro, thank you, President Trump. Ou seja, liberte o Bolsonaro, por favor, presidente Trump. E algumas bandeiras dos Estados Unidos, em Israel. Tem muitas frases em inglês para quê? Para a mídia internacional olhar e dar atenção maior para essa manifestação. Agora olha o modus operandi dele. Olha como é que é o jogo. A primeira coisa que ele faz é dizer que o inquérito é sigiloso. E se eu abrir a boca sobre o inquérito, eu sou preso. Mas a Gestapo de Alexandre de Moraes, por favor, eu queria que vocês fizessem uma diferença. Existe uma instituição honrada nesse país chamada Polícia Federal. Essa instituição faz um trabalho herculano que vocês não têm nem ideia. A Argentina tem 1/4 da população do Brasil, quase a metade da fronteira, e a Polícia Federal lá tem o dobro da do Brasil. Eu não estou falando dessa Polícia Federal, não. Eu estou falando da Gestapo. A Gestapo foi a polícia política de Hitler que cometeu as maiores atrocidades. O que Silas está dizendo aqui? O Silas Malafaia está comparando essa Polícia Federal, que é liderada por Alexandre de Moraes, com a Polícia Federal do Adolf Hitler, que era uma força de repreensão política para todos aqueles que se levantavam contra o regime do Hitler. Então ele está falando, olha, naquele tempo houve a Gestapo e aqui está acontecendo a mesma coisa. O Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa que o ditador Hitler fazia. Olha como é que é feito o jogo. A Gestapo de Alexandre de Moraes vaza para a imprensa oficial dele, chamada Globo News. Você não pode falar, porque se você falar, e aí eles vazam, e como eu sou pastor, qual é o jogo?
a minha liberdade que eu tenho com Bolsonaro, que é meu amigo há 20 anos, que eu casei Michele Bolsonaro. De fato, de vez em quando eu falo um negócio assim indevido, eu reconheço. Ele está falando. A Polícia Federal, o que ele está falando? Vazaram os áudios de conversas entre ele e o Bolsonaro. E nesses áudios, o Sila falou palavras muito fortes que revoltou muitos evangélicos. E segundo Silas Malafaia, vazaram esses trechos de propósito para manchar a imagem dele e dividir o povo evangélico. Mas é melhor falar uma coisa indevida do que destruir a democracia brasileira. Aí o que ele faz? Ele libera isso para denegrir a minha imagem diante da opinião pública brasileira e a opinião pública evangélica. Só que quando ele faz isso, é a minha defesa. Porque eu critico e elogio Eduardo. Critico o Bolsonaro. Como é que tem um coluio? Sabe o que parece? Parece que Bolsonaro, Eduardo e Paulo Figueiredo são da escolinha do tio Silas. É tudo do jardim de infância que o tio Silas comanda. Para vocês verem o nível da covardia. Agora, por favor, senhores, eu estava em Portugal. Uma semana depois eu chego no Brasil, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Um delegado, um cara educado, me tratou com toda a cortesia, abriu minhas malas e eu gosto de escrever em caderno. Eu ainda sou a la moda antiga. Só para recapitular o que ele falou, que é muito importante. O que ele diz é: olha, como que eu estou sendo investigado, sendo que eu critico o Bolsonaro, eu critico o Flávio Bolsonaro e eu elogio também. Eles são meus amigos. Eles não são da minha escolinha. Eu não tô ensinando eles. Muito pelo contrário, eu converso com eles como se fosse um amigo. 3 cadernos de esboços bíblicos. O delegado folheou, folha por folha, e um caderno que eu escrevo meus discursos e os vídeos que eu gravo. O delegado disse: pastor, eu vou liberar esses 3 cadernos, mas esse aqui eu vou segurar. Só que ele estava debaixo da direção do chefe da Gestapo em Brasília. Ele ligou para lá e o cara disse: recolhe todos os cadernos. Há 10 dias, meu advogado pede a liberação. Meus cadernos é minha ferramenta de trabalho. Alexandre de Moraes, você não promove apenas perseguição política, religiosa também. A partir daí que ele começou a jogar tudo isso pro âmbito religioso também. Se fosse só o celular, mas não. Confiscaram o passaporte e os cadernos. Aí o Silas está falando, Então, antes era só perseguição política. Mas a partir do momento que você pega o meu passaporte, eu não posso ir para outros países pregar o evangelho, que é o que eu faço. Eu fui lá em Portugal pregar o evangelho. E, ou seja, eu tenho os meus cadernos, que é a minha ferramenta de trabalho, onde eu escrevo as minhas pregações. Você confiscou e eu não consigo pregar. Além de perseguição política, você está me fazendo perseguição religiosa. Então, qual que é a sua, Alexandre de Moraes? E outra, pergunte a qualquer jurista para apreender um passaporte de alguém. Qual é a causa? Fuga eminente. Eu estava em Portugal,
Se tivesse que fugir, eu ficava em Portugal, onde eu tenho igreja, eu ia para a América, onde eu tenho igreja. Eu estava entrando no Brasil e não saindo. Mas sabe o que é isso? Intimidação. Só se apreende passaporte de uma questão grave, onde existe risco de eminência de fuga. Eu estava chegando aqui para vocês verem a covardia, a ilegalidade, a imoralidade de Alexandre de Moraes. Só que além dele pegar minhas ferramentas de trabalho, ao me impedir, eu sou um conferencista internacional, eu tenho agendas no exterior e não posso sair. Então ele impede o livre exercício da minha função. Perseguição religiosa. Então aqui ele quer jogar todo o peso para ser perseguição religiosa, além de ser perseguição política. Por quê? Você está dizendo que por conta da sua fé você está sendo perseguido, ou seja, isso é, aos olhos de outros países, aos olhos da ONU, é inadmissível você ser perseguido pela sua fé, além de ser perseguido, óbvio, pela sua crença política. Agora eu queria mandar um recado para a Gestapo de Alexandre de Moraes. O telefone vazado foi o de Bolsonaro. Eles apreenderam o meu telefone. Só aqui, ó, cravem o rosto desse cidadão aqui, ó. O prefeito de São Paulo. Vamos ver nas próximas eleições do lado de quem ele vai estar. Porque é bem capaz de ele falar, olha, eu não sou bolsonarista, eu não sou extremista, mas aí, ó, onde ele tá? No carro de som, onde o Silas Malafaia tá descendo a lenha no Alexandre de Moraes. Então, cravem bem esse rostinho aqui, viu? Pone, vaza as conversas do meu telefone com jornalistas importantes da Folha, do Globo e do Metrópolis. Vaza! Agora tem uma outra notícia, Alexandre de Moraes. Vaza que os vídeos que eu publico, eu mando para 4 ministros do STF, no telefone direto deles. Vaza! Vaza que os ministros estão recebendo os meus vídeos, estão em conluio comigo, prevaricaram? Claro que não! Olha só o que o Silas está falando. Ele está falando, olha, por que você só vazou as minhas conversas com Bolsonaro? Por que você não vaza as minhas conversas com gente da Rede Globo? Por que você não grava as minhas conversas que eu tenho com a galera do Jornal Metrópolis? Por que você não vaza as minhas conversas que eu tenho com 4 ministros do STF? Por quê? Por que você só vazou uma? E ainda mais com Jair Bolsonaro, que você está perseguindo? Por que você não vaza desses grandões aí também? Tá com medo? Você não quer? Tá com medo porque veio. É tipo isso que o Silas tá falando. E Alexandre de Moraes diz que tem fortes indícios que eu estou acomodado com autoridades americanas. Eu não falo inglês e não conheço uma autoridade americana. Os vídeos dublados em inglês são todos abertos, não tem vídeo secreto. Eu mando para pastores no Brasil, na Europa, amigos em Israel e pastores que têm contato com pessoas de língua inglesa. Qual
Qual é o meu crime? Eu estou mostrando a vocês o que esse cara faz. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa que Gente, eu e Bolsonaro, eu quero muita atenção nisso aqui. Eu e Bolsonaro, vou repetir, a esposa dele está aqui. Nós fomos contra a ida de Eduardo para a América. Michele sabe disso. Eu e Bolsonaro. Agora eu entendo. Porque se Eduardo tivesse aqui, já estava na cadeia. Ou seja, o que ele está falando? Ele está dizendo que quando o Eduardo Bolsonaro tomou a decisão de ir para os Estados Unidos, ele não quis, porque isso ia prejudicar todo esse movimento, ia prejudicar o pai dele, ia prejudicar todo esse trabalho que o Silas, a Michele, a família Bolsonaro está fazendo para liberar o pai dele. Já que ele fala, hoje eu me arrependo, porque se o Eduardo Bolsonaro estivesse aqui hoje, com certeza estaria preso. Porque se você não sabe, o Eduardo Bolsonaro está sem as suas contas, ele tem medo de voltar para o Brasil, porque talvez se ele voltar, ele não volta mais para os Estados Unidos, está prestes a perder o seu cargo na Câmara, ou seja, o cara tá todo ferrado. Então, hoje o Silas Malafaia está dizendo, ainda bem que ele foi para os Estados Unidos. Agora, povo do Brasil e imprensa brasileira, tem gente da imprensa que tem amnésia, mas eu não tenho. Aguça o ouvido aí, povo. Em 2016, escute, não vaia nem nada não, para você entender o que eu vou falar. Em 2016, Dilma, em Nova York, convocou a imprensa e pediu sanções contra o Brasil. Vou repetir, Dilma, em Nova York, vai procurar a imprensa, o que eu estou falando. Em 2016, entrevista coletiva, pediu sanções contra o Brasil, porque havia em curso um golpe contra ela. Quando é a direita, é traidor da pátria. Ou seja, o que Silas está falando? Que a Dilma fez isso. Antes dela sofrer o impeachment, ela já estava percebendo a movimentação. Então ela foi lá nos Estados Unidos, fez o discurso pedindo ajuda para reprimir essas pessoas que queriam o impeachment dela. Aí ela pôde fazer isso. Agora, só porque o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro estão pediram ajuda para o governo americano, aí é traidor da pátria, segundo Silas Malafaia, né? Então quer dizer que quando é esquerda, ok, aí pode. Agora, quando é direita, não. Aí não pode. Estranho, né, esse critério? Quando é esquerda, é direito. Vocês estão parando para entender o jogo? Agora, eu vou dizer quem é o traidor da pátria. E eu provo. Eu vou dizer quem é o traidor da pátria. Porque o vídeo está viralizado. Em 2023, no Fórum de São Paulo, Lula declarou: presidente da República, no Fórum de São Paulo, aquilo que historicamente combatemos: costumes, família e pátria. Ou seja, o Lula, no Fórum de São Paulo, ele disse que aquilo que nós combatemos, aquilo que a gente vai contra, aquilo que a gente luta para destruir, costumes,
família e pátria. Como assim, Lula? Você quer destruir costumes? Quais costumes? Da família tradicional brasileira? Do pai, da mãe, de um filho, de um pai homem, uma mãe mulher e filhos, de ir para a igreja. Família, família, pátria. Por que você quer destruir costumes, famílias e pátria? Por quê? O verdadeiro traidor da nação brasileira se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Se a imprensa tem alguma dúvida, pega o vídeo dele. Nós somos a favor de costumes. Nós somos a favor da família. Nós somos a favor da pátria. E a esquerda combate historicamente. Mano, esse cara louco aqui, mano. Se esse cara tomar um choque ou cair, aí já vai virar meme na internet. Agora escute. Eu vou mostrar por que Bolsonaro está sendo perseguido. Eu não vim aqui com bravata. Pode aguçar seu ouvidinho. Eu vou para a história. Em 2018, o plenário do STF, abril de 2018, o plenário do STF considerou que Lula era responsável pela roubalheira e não deu habeas corpus, o plenário. 2021, abril de 21, o plenário do STF, vou repetir, o plenário do STF cancela as condenações de Lula impostas por Sérgio Moro. Os senhores advogados sabem que existe uma hierarquia de leis. Crime de corrupção é menor do que crime de golpe de Estado. Nem eles acreditam em golpe de Estado. Bolsonaro, se eles acreditassem, era para estar sendo julgado no plenário do STF. Ou seja, o que ele está dizendo? Que condenaram Lula, pegaram as provas e falaram, ó, tá aqui, ó. O Lula roubou. Não roubou? Roubou. Tá aqui, ó. Beleza. Vamos prender? Vamos prender? Ficou preso. 2 anos depois, olha, não valeu não. Como assim não valeu? Ah, é porque julgaram ele no lugar errado. Julgaram ele no lugar errado. Então, não valeu nada. As provas? Esqueçam as provas. Roubou? E? Sítio? Triplex? Pedalinho? Esquece. Vamos esquecer. Porque era pra ter feito no lugar certo. Já que fizeram no lugar errado, esquece. Acabou, acabou. Vamos liberar ele. E o Lula, ele é liberado e, por coincidência, se torna presidente da República. Agora, o Bolsonaro, que eles não acreditam, no fundo, para eles, não foi uma tentativa de golpe, para eles, Bolsonaro não tem nada a ver, para eles, e eles sabem que o Bolsonaro, na minha opinião, fugiu, foi para os Estados Unidos, mas ainda assim, eles querem jogar toda essa bucha em cima do Bolsonaro. Por quê? Ele está sendo jogado numa turma com 3 suspeitos. Alexandre de Moraes, Zanin e Flávio Dino. Sabe para quê? Para acelerar o processo e prender Bolsonaro. Isso aí é um circo.
Isso não é julgamento, isso é um circo. Sabe o que eu não entendo? O que o Silas está fazendo? Tá errado? Por que que tantas pessoas falam muito menos do que o Silas Malafaia pro Alexandre de Moraes? Essas pessoas perdem contas, são condenadas, vão morar nos Estados Unidos. Olha só as coisas que o Silas Malafaia está falando. E o Alexandre de Moraes não prende ele. Por que que não prende o Silas Malafaia? Será que é verdade o que ele tá falando? Porque mais provas do que o Silas Malafaia tá fazendo, ele fez mais de 50 vídeos. E ele sempre fala a mesma coisa sobre o Alexandre de Moraes. E por que que o Alexandre de Moraes não prende o Silas Malafaia? Por que que não prende? Ué, olha as coisas que ele está falando. Por que que não prende o Silas Malafaia? Estranho, né? Bolsonaro já foi julgado. É um teatro. Lula julgado no plenário por corrupção. Bolsonaro e os outros por golpe de Estado julgado numa turma. Que justiça é essa? E que Supremo Tribunal Federal é esse? Ou seja, já não adianta. Tudo isso que está acontecendo, segundo o Silas Malafaia, é um teatro. Por que teatro? Porque já condenaram o Bolsonaro. O Bolsonaro já foi julgado e já foi condenado. Eles só estão tentando fazer parecer que estão fazendo de uma forma democrática, de uma forma justa, que estão buscando provas, que estão analisando, que tem um inquérito, mas na real, eles já bateram o martelo. O Bolsonaro, ele já foi julgado. Ele já foi julgado. Mas eles têm que dar a entender que está tendo todo um processo, né? Segundo o Silas Malafaia. Golpe! Golpe! Olha a piada do golpe que nem eles acreditam. Quem escolheu, ou melhor, quem nomeou os comandantes militares que Lula escolheu? Bolsonaro. Por que Flávio Dino escondeu as imagens de mais de 200 câmeras do quebra-quebra de Brasília? Gente, olha essas bandeiras aqui, ó. Tem bandeira dos Estados Unidos misturado com a bandeira do Brasil, mais bandeira de Israel. Assim, é 7 de setembro, né? É a independência do Brasil. Então a gente comemora a independência do Brasil. Por que que tem bandeira de Israel e bandeira dos Estados Unidos? Gente, o ideal é focar nas bandeiras do Brasil, no nosso patriotismo, não é? Minha gente, nós estamos diante da maior perseguição política da história. E olha, escute aonde nós vamos chegar. Olha o que esses caras estão arrumando. O mundo está de olho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O americano tem rixa com o europeu.
Mas quando se trata de liberdade e direitos humanos, eles andam juntos. Bolsonaro estava na América, nem aqui estava. Só se dá golpe com o exército, nem com marinha e aeronáutica dá para dar golpe. Foi o que eu falei. Na minha opinião, não sei se você vai gostar ou não, o Bolsonaro ele fugiu para os Estados Unidos, ele abandonou a galera que estava lá, em Brasília. Tava todo mundo lá esperando o capitão, e o cara tava nos Estados Unidos. Pra mim, ele abandonou o seu povo, né? A galera que confiava nele. Dona de casa com pedra vai dar golpe? Escute! Eles estão tão ávidos em condenar Bolsonaro que cometeram um erro crasso. Você sabia que 90% dos que estão sendo julgados e são réus na primeira turma estão denunciados 90% entre 4 a 5 crimes igual a Bolsonaro? Sabe qual é a diferença de Bolsonaro para Débora do Batom? É que Débora do Batom pegou 14 anos e Alexandre de Moraes quer dar 40 para Bolsonaro. Mas os dois estão nos mesmos itens. Significa então que se não der anistia para Débora do Batom, se não der anistia para Bolsonaro, não pode dar para Débora do Batom e para todo aquele pessoal, porque eles estão todos incluídos no mesmo nível de crime. Agora, essa esquerda vagabunda eu já vou encerrar, mas essa esquerda vagabunda lutaram para anistia, sabe para quem? Guerrilheiros assassinos, assaltantes de banco, sequestrador de embaixador, e o próprio Gabeira, que participou disso, falou: nós queríamos dar um golpe de Estado e estabelecer o comunismo. Essa gente não tem caráter. Não só isso. Todo mundo sabe que a esquerda defende bandido. Defende bandido é tipo, ai, tadinho, ele roubou porque a sociedade não deu o que ele precisava. Ele tá furtando o celular porque a sociedade excluiu. Cuidado com o nosso marginalzinho. Cuidado com o nosso marginal. Cuidado com o nosso criminoso. A esquerda defende bandido desde sempre. Os menores, agora imagine os maiores. E agora é contra a anistia! Anistia já! Caminhando para o final, eu estou ouvindo uma conversa por aí. Fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro que não tem moral, aí sai de lá dizendo: olha, Bolsonaro falou para mim, a esposa dele está aqui, os filhos deles estão aqui. Quem tem que falar por Bolsonaro quando ele não pode falar é Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. O que você tá falando aqui é que tem candidatos que querem aproveitar
aproveitar que o Bolsonaro não pode falar e querem ganhar essa galera bolsonarista, querem ganhar o voto dos bolsonaros, querem falar em pró do Bolsonaro, dizendo, ó, pessoal, a gente tá aqui, a gente tá todo mundo junto. Fiquei sabendo que o Bolsonaro tá passando por isso. Fiquei sabendo que a família do Bolsonaro tá passando por aquilo. Ó, eu tô junto, hein? Lembrem de mim nas próximas eleições, hein? Aí você já tá falando, não. Quem fala por Bolsonaro, quem sabe o que o Bolsonaro tá sentindo, tá passando, tá precisando, quer, é a família do Bolsonaro. É a Michelle Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio. Não vem querer ganhar voto em cima do Jair Bolsonaro, não. Eu sou um cara que elogia e critico. Tá aqui o Tarcísio. É meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado. Já fiz. Ele sabe. Mas agora, esse cara está sendo um leão em favor da anistia. Eu critico e elogio. Qual que é? Aqui tem muita coisa, mas qual que é o que o Tarcísio tá fazendo? Ele foi lá no Hugo Mota e falou, olha, se eu for presidente da República em 2026, você vai ter que passar o projeto que é a favor da anistia, ou seja, você vai ter que liberar Jair Bolsonaro e vai ter que liberar todos aqueles que foram presos dizendo que estavam tentando dar golpe. Então, se eu for presidente da República, esse projeto vai ter que passar, Jair Bolsonaro vai ter a anistia dele. Nenhum filho de Bolsonaro, nem ninguém da direita tem que dizer, se Bolsonaro não for candidato, eu estou aqui. Isso é imaturidade política. Eu vou avivar a memória da imprensa. Lula na cadeia, um dia antes do prazo final de candidatura pelo TSE na eleição de 2018. Um dia antes, ele indicou Haddad. E estava na cadeia. Que papo é esse de vir aqui dizer que A, B ou C é candidato da direita? Calem a boca! E para terminar, eu vou dedicar uma palavra ao ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, número 1. Hebreus, livro da Bíblia, capítulo 13, versículo 6. Ousemos com confiança dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Segunda mensagem para você, ministro Alexandre de Moraes. Palavras de Jesus Cristo, Mateus 5,12. Bem-aventurado quando você sofrer perseguição por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Assim, né? Ele passou uns 35... Assim, né? Ele passou uns 30 minutos falando dele, falou do Jair Bolsonaro, falou do Alexandre de Moraes, falou do Hugo Mota, falou do Tarcísio, falou de um monte de gente. Aí parece que no final, sou pastor, deixa eu falar aqui um pouquinho de Jesus. Aí ele começou, aí falou que... Aí ele começou, né? Ele falou, ó, a gente não vai temer o homem, eu não temo o homem, eu só vou temer a Deus. Ó, Jesus tá dizendo que bem-aventurados que são perseguidos, são... Acabando o tempo, ele tem que falar de Jesus. Tem que falar Jesus, Jesus, Jesus. E a última coisa que eu vou falar
para Alexandre de Moraes e que alguém aqui pode não entender. A maior batalha da Bíblia, conhecida pelo mundo não cristão, é o enfrentamento de Davi com Golias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao 47, eu vou parafrasear o que Davi disse para Golias. Meu Deus, esse cara ainda tá aqui, fi. Você pode tomar um choque e morrer, meu querido. Eu vou parafrasear e dizer para Alexandre de Moraes: escute, Alexandre de Moraes, tu vens a mim com a toga, com o seu poder e a sua injustiça. Porém, eu venho a ti, em nome do Deus Todo-Poderoso. Ele falou que ia parafrasear. Qual que é a frase que Davi falou pro Golias? Olha, Golias, você vem a mim com espada, escudo e lança, mas eu vou contra ti com o Senhor dos Exércitos. Então ele trocou Golias pelo Alexandre de Moraes e trocou Davi por ele. A quem tu tens afrontado, o Deus Todo-Poderoso vai te derrotar no tempo certo. O Brasil é de saber que existe um Deus acima de tudo e de todos, e a Igreja de Cristo no Brasil vai saber mais uma vez que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Deus vai te derrotar no tempo certo. Bom, o que eu penso sobre isso? Primeiro, 7 de setembro, nós temos que lembrar que é a independência do Brasil. O que eu vi aí? Eu vi muitas bandeiras dos Estados Unidos, eu vi muitas bandeiras de Israel. Aí eu falo, mano, o que que tem a ver Israel com o Brasil? Para você ter ideia, Israel, para você ter ideia, o povo judeu, a maioria, nem considera Jesus como Salvador, Jesus como o Cristo. Então eu não sei porque que os evangélicos têm essa fixação por Israel. E outra, Estados Unidos, de verdade, o povo americano tá pouco se lixando pros brasileiros. Tá pouco se lixando, eles não estão nem aí. Pra eles, Brasil é futebol, Neymar, carnaval e mulher pelada. Para eles, o Brasil é isso. Para eles, não conhecem o Brasil. Para eles, o Brasil é mato, futebol, carnaval e mulher pelada. Então, o Trump, ele não vai salvar o Brasil. Ele não é o salvador do Brasil. Ele tá pouco se lixando pros brasileiros. O Trump é o cara que taxa, ele tá taxando o Brasil. E você fazer uma manifestação e ser a favor do cara que está taxando você é tipo você ser masoquista, pô. Você é meio que masoquista, porque o cara tá te ferrando e você tá lá, ai, Trump, isso, me ferra, Trump, me ferra, taxa mesmo. A gente não tem dinheiro pra pagar as coisas do Brasil, quanto mais as de fora, mas a gente compra e é taxado. Além das taxas do Brasil, tem as suas taxas. Me taxa, Trump. É tipo isso, pô. Então, eu entendo você querer protestar contra o Alexandre de Moraes. Se você acredita que o Bolsonaro tem que estar solto, ok. Mas, mano, é Brasil, pô. É Brasil. Vamos focar no Brasil. Vamos ver de que forma nós, brasileiros, fazemos justiça
pro Brasil. Tem que tirar o Lula? Tem que tirar o Lula. Ele roubou também. O Lula roubou. Agora, você vai dizer que o Lula está errado por querer, pelo menos em palavras, né? Fazer o Brasil grande de novo? Querer que respeitem o Brasil? Quem você acha que quer que respeite o Brasil? O Bolsonaro, que tá lá lambendo as botas do Donald Trump? Ou o Lula, que está indo contra o Trump? Quem você acha? Seja sincero. Quem você acha? Então, nessa parte eu discordo muito, cara. Muito ter outras bandeiras, ainda mais para um país ou para uma população que se diz tão patriota. Não, nós somos patriotas. Aqui é Brasil, aqui é Brasil. Com bandeira de Israel, com bandeira dos Estados Unidos. Aí o Lula fala: Meu, eu não quero que o brasileiro tenha a síndrome do cachorrinho vira-lata, que é sempre dependente. Aí você acha que o Lula tá errado? Na minha opinião, nessa frase de Lula, não. Roubou, roubou. É um ladrão? É um ladrão. Mas nessa frase, querer combater o Donald Trump, pô, o cara tá certo. Eu não quero ser taxado. Se você quer, aí é problema de vocês, tá bom? Aqui é o Fala Gabi e até a próxima.